Bom dia, guerreiros. Bom dia, guerreiras de Deus. Louvado seja Deus. Aqui é o irmão Pedro. Como é de praxe, sempre assim nesses horários. Louvado seja Deus. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Para meditar na palavra do Senhor Jesus, Hoje nós vamos meditar aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Louvado seja Deus, certo? O Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos meditar na santa poderosa palavra de Deus, Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, E vós é os ramos, Palavra tremenda, irmão? Vamos aqui meditar, Vamos meditar aqui nessa película. Essa película tremenda que faz parte da nossa vida, Que fala conosco tremendamente. Aleluia, verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Que palavra forte. A palavra de Deus sempre ela é forte, irmão? A gente tem que guardar o nosso coração, Então eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no capítulo 15. Louvado seja Deus, aleluia. Sexta-feira abençoada, São agora 10 horas e 2 minutos aqui na capital, Alencarina, Capital Terra da Luz. Olha que texto lindo. A videira e os ramos, no contexto. Aqui, Sou eu a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo que produz, ele o limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não permaneceis em mim. Sou eu a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo é seca e com outros ramos é recolhido, lançado ao fogo e é queimado. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes e assim será para vós. Isto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e em vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. E se guardardes meus mandamentos, permaneceis em meu amor, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Este é o mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, e se fizerdes o que vos ordeno, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, para que o que pedis ao Pai, em meu nome ele vos dê. Isto vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Eita, papai! Palavra forte, palavra linda, Aqui, essa película, aqui, o Senhor nosso Deus aqui, ele estava falando com o povo de Israel, o judeu. Mas, essa palavra também, irmão, é para nós, Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja Deus, na manhã deste dia. Então,
nesta perícope aqui, ocorre a sétima e última proposição do nome Eu Sou. Predicando no Evangelho, no versículo 1, a proposição sou eu a videira verdadeira é completada com a afirmação, né, que meu pai é o agricultor. Né? A proposição sou eu é a videira completada com a afirmação vós os ramos. A primeira parte aqui da película centra-se no verbo permanecer, né? Que permaneça unido a Cristo, produz fruto, né? Então o negócio é permanecer, né? O negócio é permanecer. Na verdade, bom dia, estou bem, graças a Deus. O negócio é permanecer, muito forte, o vento forte. E mais? Chega e canta, nessa sala fechada aí, por dentro dos vidros, o vidro chega pinha como. Tinha um homem chamado Nicodemo, um doutorzão da lei, muito sábio. Foi falar de noite com Jesus, e olha, Nicodemo, eu sou como o vento. Aí ele, mas como, senhor? Tu não me vê, né, mas tu sente. E ele está em todo canto do vento. Se você se virar para o lado esquerdo, para o lado direito, para onde você for, você vê o mover do vento nas árvores. Mas você não consegue enxergar. Não consegue enxergar. E nem medir. Medir agora mesmo, né? Medir aí no BR, deu 70 km, as motos estavam sofrendo para andar. Eu já quase caí de moto por causa de vento. O vento, né? Já. Porque as que vai a favor do vento, não sente não. Mas as que vem ao contrário, derruba. Aí eles estavam, o motoqueiro estava, a Polícia Federal estava parando os motoqueiros, porque o vento eles mediram, estava dando 70 quilômetros. Eu queria falar até um point sobre isso. Quando o vento bate, eu não consigo andar muito rápido. E a moto pequena que é mesmo. Não tem como. Porque se você puxa 80, ela diminui para 60. Diminui para 60. E dependendo da velocidade, a pessoa cai. Cai, o impacto que vier, né? A moto não tem estabilidade para ir com um vento de 70, não. Porque o vento, ele é... O vento aqui chegou a 50 km. Esse poste ali, ó. Faz cai. Caiu. Cai, arranca tudo. Ele caiu, só que ele quebrou o fio e ele já caiu sem eletricidade. Agora tem duas plantas que ela se curva todo dia, mas não cai. É a palmeira... É a palmeira e o cedro do Líbano. Ele é resistente. Porque é 5 metros. 5 metros para baixo. Flexibilidade, 5 metros para baixo. Primeiro ele cresce para baixo. Para poder vir para cima. Depois é que ele sobe. Primeiro ele cria raiz. Que é a raiz. Aí ele abraça com os lençóis freáticos. A segurança dele é ali. Ali. Assim é nós. Porque a raiz dele, na verdade, não é assim. A raiz é igual aqueles armador, né? A raiz é assim. Né? Aí ele tá seguro. Aí depois ela faz assim, ó. Aí, ó, ele se amarra, na verdade se amarra, né? Eu digo isso não porque eu fui pesquisar, mas porque eu tive um problema aqui e eu achei elas dentro do campo, dentro da tubulação. Você vê, né? Elas fazem uma corda. Você jura, eu tenho umas fotos aqui, é porque tá difícil de achar. Você jura que foi um homem que fez as tranças assim? As tranças, mas é a própria natureza. A própria natureza. Que pra tirar eu tive que serrar. Serrar. Porque ficou mesmo, é uma corda... trança, ela faz assim uma trança. Tipo uma corda de 2 dobras. Eu tenho a foto, é impressionante. Na verdade, eu acho bonito. Bonito. Eu acho bonito. Ela fez uma torceira dentro da tubulação, cano de 150. 150. Ela entrou e ela fez uma corda para ela mesma dar sustentabilidade a ela, para segurar. Um firmamento, né? O firmamento. Firmamento. E ela estava viva, a raiz dela é viva, porque a planta, você sabe se ela morreu ou não pelo caule. Você descasca, se tiver verdinha, ela tá viva. Ela tá viva. Mas se o caule estiver seco, ela tá morta. Ela tá morta. Mas ela tava verdinha dentro da população. O que dá vida ao caule é a água. É a água. E ela foi pra onde? Pra tubulação. Tubulação, ela vai atrás da água. Ela foi pra tubulação.
E olha, é impressionante. Eu não sei, ninguém sabe explicar a natureza, Não, mas não. ela não foi para tubulação de esgoto. Foi para água pura. Fluvial. Água fluvial. Foi. É por isso que nos rios, eu fui agora pro sertão agora lá, aí lá a gente tava tentando fazer um açudezinho lá e esse açude não pega a água direito. Só que aí tudo que tá ao redor dele ali fica verde. É. Porque lá tem um olho lá que suga a água toda. Então aí a gente tem que plantar várias plantas ao redor dele para sustentar a água. Se não tiver planta, não tem vida. Não vai. Não vai. Rapaz. É. Aí vai explicar, não tem ciência que explique. É por isso que lá a gente cria carneiro. Porque Aí o gado precisa de água. Precisa. Aí o carneiro aqui é bom pra terra lá. E aí dá aquele capim-elefante. O capim-elefante ele dá em todo canto. Dá em qualquer canto. É, pra alimentar o gado. É o alimento do gado. Né? Alimento do gado. É verde, aquele capim é bonito. É bonito, é. E é raro de achar por aqui. Mas não tem que explicar um mistério desse. Não, é mistério. Mistério. Né? Aí, amado irmão, vamos meditar aqui sobre a videira, né? E a senhora aqui, que é a administradora aqui do prédio aqui, ela falando, né? Aí, ó, vendo aí? Mistério, Deus usou essa mulher aqui, primeiramente aqui. Por isso que eu deixei até aqui um vídeo, o áudio aqui, você escutar o áudio, né? E ela falando aqui, né? Que as raízes aqui era para pôr água fluvial. Tinha água de esgoto e raiz não foi direto para água fluvial, água limpa, né? E lá ela fez uma trança, né? No meio dessas águas e ali fixou suas raízes. Fixou suas raízes. Ali. Fixou suas raízes, né? Porque a água era potável, ela contando aqui, interessante, né? Que as raízes foi pro cano onde a água limpa, né? Mas não foi para água de esgoto, né? E as raízes ali fez um firmamento, né? Rapaz, é muito profundo isso aí. Ela disse que não entende, sabe? Mas tá tudo aqui, ó. É o mistério de Deus, sabe? É porque a água na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. Ninguém explica ele, né? Ninguém explica. O Criador, a criação, ninguém explica. E sempre Ele quer falar com a gente. O problema está em nós. Sempre. Ele fala. É pela fé. Tem gente que não acredita também, né? Não acredita. Aí paga o preço. Tá vendo aí? Paga o preço. É, pode ver que essas plantas tudinho aqui, ó. Se não tiver água, não tem vida. A água o que é? Água, o que é água é a própria palavra. Se é água e sol, ela morre tudinho. Morre tudinho. Quer sol, outro quer sombra. É. A grama tem que estar sol. Tem que ter sol. E água, se não E tiver, água. ela morre. É os dois juntos. Né? É tipo assim uma mão dupla, né? Uma vida de mão dupla, né? Uma precisa da outra. É, interessante. Mistério. Não precisa de ninguém, precisa. Todos nós precisamos um do outro. Precisa um do outro. Precisa. Todo mundo, a dona Márcia trabalha só? Não. Trabalha não, tem que ter a gente. É sim. Ó, tem uma passagem na Bíblia que diz sobre o membro, né? Ali diz que todos os membros faz parte de um só corpo, né? Tem a cabeça, aí tem os membros. Esse dedo mindinho teu aqui do pé aqui, é pouco que ninguém vê que tu tá calçado. Mas se tiver uma unha cravada nele aí, inflama o teu corpo todinho. Incomoda logo a cabeça. Incomoda o corpo todinho. Assim é quando tem uma pessoa que é meio complicada, né? Ela incomoda também uma família, incomoda uma congregação, incomoda no colégio, na sala de aula, porque inflama. Aí diz que os membros, o problema é que tem pessoas assim, ó, tem gente que ele é boca, mas ele não aceita ser boca, ele quer ser olho. Aí o olho quer ser ouvido, o ouvido quer ser a cabeça. Não, ele tem que estar no lugar dele. Cada um tem sua função. Mas a pessoa sempre quer, né? Quer puxar mais, quer se apresentar, aí não dá. Cada um no seu canto. Aqui nem aquele ditado, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, né? Hoje a live aqui tá interessante aqui, porque sempre tá aparecendo pessoas aqui, né? E eu tô falando aqui com as pessoas aqui de jardim, que entendem de planta. E a palavra hoje aqui é sobre a videira verdadeira. Então a primeira perícule aqui dessa passagem, que fala a videira e fala também os ramos, né? Então a proposição aqui, sou eu, aqui é a última proposição quando ele fala
sou eu, ou então eu sou, né? E aqui no texto de João ele fala 7 vezes, até mais, sobre essa proposição eu sou, né? Ó, bom dia, irmão Tasso. Tasso aí tá aí na Vitória da Conquista, na Bahia, né? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês aí da Vitória da Conquista aí. Vitória da Conquista, para quem não sabe, é a última cidade da Bahia, na divisa com o estado de Minas Gerais. Eu passei aí em 1993 e 1995, muitos anos atrás. Estou ficando velho, irmão, tá? Muito tempo atrás passei aí na Vitória da Conquista. Foi o primeiro lugar onde eu comi pepino na salada, ó. Pedi um almoço, aí veio os pepinos junto com a salada. Achei estranho. Isso foi em 93, exatamente há 30 anos, né? Eita, papai, tô ficando velho. Foi em 9 de maio de 93. Foi a primeira passagem que eu passei na Vitória da Conquista aí. Então, vamos lá, né? Essa película aqui sou eu, né? Ou eu sou, né? A videira verdadeira. Também aqui tem outras películas aqui, outras proposições aqui nessa passagem, né? Quando ele fala, né? Eu sou a luz. Tá lá em João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo, né? E eu ilumino, e vocês serão iluminados andando pelos meus caminhos. Aí ele fala que ele é o pão, eu sou o pão da vida, o pão vivo, né? O pão que nutre, invocado que o pão, louvado seja o nome do Senhor, o pão ele também ele vem do trigo, né? Ele é feito do trigo, e o trigo ele tem que ser todo maleável, né? O trigo ele é arrancado, ele é todo macerado. Depois que ele é macerado, o trigo fica pronto para o pão, fica pronto para a massa, para o macarrão e outras especiarias, né? Então ele é o pão vivo, então ele nunca morre. É tanto que esse pão vivo, até hoje tem, que ele tira o trigo puro, né? Ali, aqueles grãos mais grossos, né? Aí depois deixa ele todo macerado, sem fermento. Tanto que esse pão, até hoje, esse pão vivo, ele serve para quando os soldados chegam da batalha da guerra, o pessoal vem fraco, né? A pessoa vem cansado, e aí quando ele come esse pão tem uma força assim tão grande de renovar, e quando come esse pão, aquela pessoa renova suas forças. E também a mulher também, quando ela está grávida, lá no Oriente Médio, né? Quando ela está na sua gravidez, que faz o seu parto, ela também se alimenta desse pão vivo, né? Por isso que nessa passagem também, João capítulo 6, versículo 36 até em diante, ele fala que eu sou o pão, né? Ele diz que é o pão, né? É um pão vivo, né? Vivo, nunca morre. É um pão que dá vida, que é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz no João capítulo 1, ele diz, eu sou o verbo, né? E o verbo se fez carne, né? E esse verbo, ele habitou sobre nós, né? Então, o próprio Jesus, ele é a própria palavra. Então, nessa proposição aqui também, ele também fala assim, ó, João capítulo 14, versículo 6, ele também vai dizer também que ele é o caminho, que ele é a verdade, e que ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa aqui também já é uma preposição, né? Desse nome eu sou, né? Eu sou, essa palavra eu sou, eu serei, eu sou, eu serei e sempre serei, e não há outro além de mim. Então, disse Jesus, sou eu o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai, desde agora vos conheceis e o vedes. Aí disse Filipe, Senhor, mostra o nosso Pai, isso nos basta. E disse Jesus, todo este tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me tem visto o Pai, como tu dizes, mostra o nosso Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que realiza suas próprias obras. Crede em mim, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Se não crede, ao menos por causa destas obras, amém, amém, eu vos digo, quem crê em mim, fará as obras que faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai.
E o que perdiz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quer dizer, louvado seja Deus. Então, esse versículo aqui, né, ele tem uma tônica de todo o discurso que vai se seguir a partida de Jesus. Pode trazer um desânimo, trazer, às vezes, assim, uma agitação no meio dos discípulos, né? Quando ele fala assim, agora eu vou para o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas, louvado seja o nome do Senhor, ele falou assim, olha, mas Filipe, mostra o nosso Pai, isto nos basta, disse Jesus. Todo este tempo eu estou convosco e não me conheces, né? Quantas pessoas hoje, louvado seja o nome, não se encontram também aí nessa situação, aleluia, né? Porque a própria palavra de Deus, né? É o próprio Jesus falando, é a própria presença dele falando, é o próprio Deus, a boca de Deus falando. Só que, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas, elas entram numa decadência, numa queda carnal, que ela perde essa convicção. E ela não crê e deixa também de se alimentar do pão da vida. Porque a proposição da videira verdadeira é completada na afirmação do meu pai é o agricultor. Né? Então ele quer dizer o que aqui? Sou eu a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Então quer dizer, quando nós estamos enraizados na videira, injetados na videira verdadeira, a Bíblia diz que ele vai podar. Você vê que quando uma árvore, quando ela começa a aparecer muitos galhos, aqueles galhos, você sabe que os garranchos, que os galhos, ele atrapalha o crescimento dos ramos, dos outros ramos, né? Aí é por isso que o jardineiro vem e começa a podar e começa a tirar os impedimentos. Quem é o impedimento? É os garranchos. E quem é os garranchos? É o pecado. Quem é os garranchos? É aqueles que não vivem a palavra. Quem é os garranchos? É aqueles que vivem de intrometido, se intromete. Os garranchos, ele se intromete ali no meio das folhas, no meio dos ramos, né? Ele é intrometido, né? Mas aquele que está na videira verdadeira, o Pai limpa. E tem pessoas que quando ele recebe uma exortação, e quando o Pai vem a limpar ele não recebe, ele não aceita. Ele não aceita. E o que vai acontecer? Ele vai secar espiritualmente. Quando eu não aceito uma correção, quando eu não recebo uma disciplina, quando eu não recebo uma ordem da parte de Deus, eu fico seco espiritual. Eu fico como um garrancho. A Bíblia diz que ele vem e que ele arranca e joga fora. Não permanece nele. Você vê que uma folha seca, uns garranchos, quando o vento vem forte, vem aquele vento tão pertuoso, o que é de garrancho, o que é de folha seca, ela não fica na árvore, cai tudo no chão. E quando cai no chão, as pessoas só fazem o quê? Pisar e ajunta-se num monte e toca fogo e é queimada. E lá na frente nós vamos ver isso, aqui nessa própria palavra. Mas ele diz que aquele que está em mim eu alimpo para que dê mais fruto. Então, a maneira de nós se alimpar é meditando na palavra de Deus. É obedecendo a palavra de Deus. É andando nos caminhos de Deus. É meditando na palavra. Não só ler, mas meditar. Leia 3, 4, 5, 6, até 10 vezes. Leia aquele mesmo livro, umas 10 vezes. Você traz aquilo para si. Você começa a se aprofundar, a penetrar naquela leitura. Aí você vê e começa a extrair dali para você mesmo o que é que aquele texto, o que é que aquele contexto está edificando em você, que está trazendo algo para libertar, para lhe renovar, ou então para lhe fortalecer, então para lhe levantar, né? Você tem que se aprofundar, né? Você tem que meditar, né? Você tem que louvado seja o nome do Senhor, ler, né? Para iniciar a leitura, né? Você ore antes, para que você venha se aprofundar. Coloque-se na presença do Espírito de Deus e selecione um trecho das Escrituras para a sua oração. Aí você tem que entender o que o texto diz em si. Faça uma leitura cuidadosa, né?
e repetida para compreender o texto e observe as palavras e os personagens do contexto. Aí vem a meditação. O que o texto diz para mim? Né? O que é que o texto diz? O que é que o texto está dizendo para mim aqui? Que para mim eu estou lendo aqui para vocês aqui. Ele está falando algo para mim aqui, esse texto. Não é só eu transmitir para vocês não. Mas esse texto aqui, ele tá trazendo algo para mim, né? Porque aí então você começa a refletir o texto e que ele penetra em sua mente e em seu coração. Aí quer dizer, aí no interessante aqui, para nós já começar aqui, a contemplação. Aí você vê a realidade com os olhos de Deus. A contemplação envolve todo o nosso ser. Deus está na sua presença e você na presença dele. Veja o que mais tocou em você na oração e busque viver em comunhão com Deus e com as pessoas e com a natureza. Quando eu faço isso, aí eu vou estar lá na videira verdadeira. Porque ele fala assim, eu sou a videira, meu pai é agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. Ele corta. Não permanece. Aí o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo da sombra do Onipotente certamente receberá o refrigério e descansará. Mas o problema é permanecer. Permanecer na videira verdadeira. E habitar no esconderijo do Altíssimo. É permanência, irmão. O Evangelho é um evangelho de permanência. Não é uma caminhada de alto e de baixo, não. É você permanecer. Né? É você permanecer. O problema é que hoje as pessoas não permanecem. Né? Quando vem as adversidades, quando vem batalha, quando vem luta, quando vem problemas, angústia, problema todo mundo tem. Lutas todo mundo tem. Mas quando vem, as pessoas logo se desfalecem na fé e desistem da caminhada. Mas, louvado seja o nome do Senhor, ele está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, mas sou aquele que não produz fruto, ele corta. Amigo, se eu e você não der fruto de arrependimento, se o fruto do Espírito, do Espírito Santo, que é longanimidade, amor, benignidade, mansidão, temperança, meu amigo, se eu não tiver isso, eu vou ser cortado, eu vou ser tirado, né? Aí, continuando aqui, interessante aqui, e ele diz assim, e todo que produz fruto, ele o limpa para que produza ainda mais fruto. Quanto mais você vai se limpando na presença, quanto mais você vai se limpando através dessa palavra, quanto mais você vai se limpando através dessa santa poderosa palavra, mais fruto você vai dar. E quanto mais fruto você der lá na frente, ele vai dizer aqui para o povo, para o judeu aqui, naquela época, e também aqui para nós, ele vai dizer que quanto mais fruto eu dou, mais eu estou glorificando o nosso Pai que está no céu. E nós fomos chamados para glorificar Ele. E como é que tu também glorifica Ele? Não é só abrir a boca e dizer, ó, glória a Deus, não. É dando bom testemunho. É dando bom testemunho. Porque a Bíblia diz, ó, vem comigo aqui, Mateus capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 16. Começa assim, a vossa luz a brilhar diante dos homens, para que vendo as vossas boas ações, glorifique o vosso Pai que está no céu. Olha, ó, é as nossas ações. Quando nós temos boas ações, o nosso Pai que está no céu está sendo glorificado. Aqui ele está explicando aqui na última bem-aventurança, a perseguição dos profetas, né? Aleluia. Tema afirmado e explicado no Antigo Testamento. O próprio Jesus desenvolve uma comunidade fiel, né, a Ele, né, a Jesus. Torna-se voz profética, portanto, sujeito à perseguição. Todo aquele que anda na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que anda na presença e nas propriedades, né, conservando, né, purificando, né, e você começa a andar na permanência, na lealdade, andar na aliança, você anda na razão, né, na influência benéfica da sociedade, que é a luz,
define a qualidade e o alcance das obras dos seguidores de Jesus, as quais se tornam sinais da verdadeira fonte, o Pai que está no céu. A metáfora do Pai supera a do Rei e dá profundidade e a riqueza ao conselho do discipulado. Então, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Então, é as boas ações. Quando eu ando com boas ações, o nosso Pai que está no céu, ele é glorificado. Essas boas ações também quer dizer também bom testemunho, né? Mas quando a gente começa a se envolver, irmão, infelizmente, se envolve com escândalo. Nesses dias eu tenho aprendido muito. Às vezes a gente confia demais nas pessoas e a gente tem que ter cuidado, né? A nossa confiança está em quem? Na videira verdadeira, né? Mas a gente tem que aprender uma coisa, irmão, é reter a nossa língua, ouvir mais e falar menos. Porque todo aquele que deu um bom fruto, ele se alegra em ver o seu irmão crescer, ele se alegra em ver o seu irmão receber uma vitória, receber um milagre, receber uma cura. Ele se alegra quando o seu irmão é abençoado. Ele se alegra por quê? Porque tem boas ações nele. Ele está na videira. E a Bíblia diz que se eu permanecer na videira, eu vou dar mais fruto ainda. Cada dia a tua bênção vai multiplicar, irmão. Na tua área financeira, na tua área espiritual, na tua área material. Por onde tu andar, tu vai ser um homem abençoado. Quando eu estou na videira verdadeira, a Bíblia diz que ele limpa. Um servo de Deus humilde, quando vem uma correção, para ele se limpar mais ainda, ele recebe a correção. Ele recebe a correção, se reconcilia, né, e automaticamente ali ele vai se limpando, ele vai alcançando cada vez mais graça. Ele vai alcançando cada vez mais a misericórdia de Deus na vida dele. A misericórdia começa a ser alcançada na vida dele. Louvado seja o nome do Deus. E ele começa a dar fruto, irmão. Onde tu for, tu dá fruto. É no trabalho, é na igreja, é na tua vida espiritual, é no teu ministério. Aonde tu for, tu vai dar fruto. Você vai dar frutos e frutos bons. Você vai ser como Isaac, tentar entulhar os poços de Isaac de todas as formas. Tentar entulhar os poços de Isaac de todos os jeitos, entulharam. Mas o homem, meu irmão, tem promessa. Isaac tinha promessa e tem promessa. Assim como Abraão teve promessa, não adiantou. Aonde Isaac ia, Deus abençoava. E quem estava perto dele era próximo. Então Isaac recebeu a bênção do seu pai Abraão, e de abençoado passou a ser abençoador. Abraão também, de abençoado passou a ser abençoador. Então nessa manhã, se você permanece nessa videira verdadeira, né, e você começa a dar mais frutos ainda, de abençoado tu vai ser um abençoador da obra. Tu vai abençoar muitas famílias, tu vai também abençoar muitas ovelhas, né? Ovelhas que estão distantes, que estão desgarradas, que estão oprimidas, que estão raquíticas, que estão fracas, né? Que estão distantes. Tu vai ser uma bênção na mão de muita gente, irmão. Por onde tu andar, tu vai ser uma bênção. Tu vai ser uma bênção, tu vai levar as maravilhas, tu vai levar o amor, tu vai levar a alegria, tu vai levar a felicidade, tu vai levar uma união, tu vai levar a comunhão, tu vai levar a paz, tu vai levar a verdade, tu vai levar a humildade de coração, porque a Bíblia diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve, eu os aliviarei, né? E aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. E você vai aprender hoje, né? Se tu deixar essa palavra te limpar, tu vai ser humilde, limpo de coração. Vai ser de coração mesmo. Tudo que tu for fazer, tu vai fazer com amor. Tu vai dar com a tua mão direita aqui, mas tu não vai olhar o que é que a tua mão, o que é que tu vai receber com a mão esquerda. Então, o problema de hoje é que a pessoa dá com essa mão e já quer recompensa com essa. Deus não é amuleto. E Deus também não é caixa eletrônica. É pessoas que é só sacar bênção, pede ao espírito de pidão. Nunca vi uma época de ter tanto pidão na minha vida. Aquele que está na videira verdadeira, ele não tem o espírito de pidão. Ele tem o Espírito Santo, ele anda o quê? Em espírito e verdade, adorando o Senhor em espírito e verdade. Ele é um adorador por excelência.
Agora tá mandando uma época agora aí, rapaz, de pidão, pensando que Deus é amuleto, que Deus, ele é um caixa 24 horas, só sabe pedir cura, pedir milagre, pedir dinheiro, pedir carro, pedir casa, pedir carro, pedir uma mulher bonita, pedir um homem bonito, né? A paz é uma exclamação só da maneira do jeito que está. Por quê? Porque não está firmado na videira, está ali como um galho, como uma folha seca, que só presta para cair e ser pisada, uma pedra de tropeço. Olha, continuando aqui, louvado seja Deus, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha aí, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas aí é o seguinte, você tem que ouvir a palavra que ele falou, mas a própria palavra diz também que tem que praticar. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, versos 24, ele não fala? Aquele que ouve a minha palavra e pratica. A minha palavra, ele é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem as correntezas, combate contra aquela casa, mas aquela casa não cai, porque ele ouve, ele vive e pratica. E se você ouve, e se você vive, e se você pratica, ah, meu amigo, não tem para ninguém não, pode vir o que vier. Quando vier luta, quando vier perseguição, quando vier afronta, quando vier cilada, quando vier armadilha, quando vier crítica, quando vier humilhação, quando vier soberba, quando vier ódio, quando vier rancor, você não vai roubar tua paciência. Não vai roubar tua paciência. Tu vai continuar adorando. Isso não vai te abalar. Quando alguém vem te afligir, vem te entristecer, trazer palavra de desânimo, tu não vai se abalar, porque tu está firmado na videira verdadeira e na rocha que é Jesus. Porque ele mesmo disse, se vocês ouvirem e praticar, vocês são como uma casa que são edificadas sobre a rocha. Não é uma fofoca, não é um fuxico, não é uma ira, um ódio de certo tipo de pessoas que vai abalar sua fé, não. Não vai deixar de você continuar na sua permanência na presença de Deus, não. Porque você está firmado. E quando você está firmado na videira verdadeira, você só sabe dar fruto, meu irmão. Quando você tá firmado nessa videira verdadeira aqui, que é a videira verdadeira, é a palavra de Deus, você só sabe dar fruto. Bom dia, irmão Iranildo. Que Deus te abençoe, serve de Deus. Deus é contigo, meu irmão. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Então, ó, João capítulo 3, 15, versículo 3. Né? Ele diz assim, olha. É o 3, o 4. O 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, ele diz assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas a palavra de Deus diz, né? Vocês não sejam só ouvinte, mas também sejam o quê? Praticante da minha palavra. Evangelista Mateus 7:24. Aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, você não é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Ou então, vem problema, vem dificuldade, né? Vem luta, vem acusação, vem calúnia, vem pedrada, vem lança, vem oração contrária, vem jejum contrário contra a tua vida, mas você não vai se abalar. Por quê? Porque você está firmado na videira verdadeira, e você está firmado aqui na palavra, na rocha, que aí você tem uma confiança. Então, isso não vai roubar a tua paciência, crente. Não vai roubar a tua paciência, não vai citar ira dentro de você, não vai sair de dentro de você ódio, não vai sair de dentro de você vingança, não vai sair de você palavrões, porque você está na videira verdadeira. E a videira verdadeira, ela jorra amor, ela jorra mansidão, ela jorra humildade, ela jorra comunhão, ela jorra união. Você não se abala. Você vai se abalar, para que se abala se você está, olha, irmão, se você está firmado, olha, na presença, você não vai se abalar não, irmão. Mas quando a gente não está firmado, a gente fica nervoso, quer resolver que nem Pedro quis resolver, com as próprias mãos, com as armas carnais, pegou a espada e tacou a espada na orelha do soldado mau. Aí lá vai Jesus usar de misericórdia lá e botar a orelha do homem lá no canto. É ignorância. Ignorância.
Então quem não está na videira, ele vive na ignorância, quer resolver tudo na brutalidade. Ah, meu irmão, agora ele vai me pagar. Ele agora vai ver, ele agora vai se ver comigo agora. Ele mexeu, agora ele mexeu agora foi com o homem. Ele mexeu agora foi com o caba macho. Ele não sabe nem como foi que ele mexeu. Ô, mas se converteu, tu não é nada. A Bíblia está dizendo aqui, ó, verso 5. Sem mim nada podereis fazer. A partir do momento que tu disse que vai se vingar, meu amigo, a presença do Espírito Santo vai sair da tua vida automaticamente. Né? Porque tu tá se esquecendo que tu tem um juiz. Tu tá se esquecendo que tu tem um advogado. A Bíblia diz que ele é nosso juiz, que ele é nosso advogado. Por que eu vou me atribular? Agora, eu não vou ficar parado, porque a Bíblia diz que eu também tenho que se mexer, eu tenho que agir. Agora eu tenho que agir dentro da palavra. Tudo que eu for resolver, tudo que eu for conversar, eu tenho que conversar, eu tenho que resolver aqui, ó. Aqui dentro. Não pode sair daqui, ó. Certo? Aqui é a nossa defesa. Aqui é o nosso escudo. Isso aqui é a nossa fortaleza. Certo? É aqui que nós temos que resolver. Mergulha na palavra antes de fazer alguma besteira, pelo amor de Deus, nessa manhã. Antes de querer resolver do teu jeito, querer fazer do teu jeito, mergulha na palavra. Vai para a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, e aqui Jesus está falando essa película aqui para o povo de Israel. Mas, por trazendo para nós hoje, é a mesma coisa. Aí, continuando aqui, ele diz: permanecei em mim como eu vos, como eu em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também em vós. Se não permanecerdes em mim, também não poderá. Não adianta. Não adianta, porque, ó, ele diz assim, ó, senta-se o verbo permanecer. Quem permanece unido a Cristo produz muito fruto. Na segunda parte da película aqui, prevalece o verbo amar. Porque a espiritualidade que emana do Evangelho, segundo João, é do amor e não o da servidão. Uma vez que Jesus não busca servo, mas busca sim amigos que o amem e que guardem os seus mandamentos no amor. Eita Jesus, que palavra forte. Você pode ver aqui que o evangelista aqui, ele trabalha sempre com as antisteses aqui, depois de tratar do tema do amor, trata do tema do ódio que o mundo tem por Jesus, né? E a consequência, pode ver que nessa passagem aqui também aqui, lá na frente aqui nós vamos ver aqui também do ódio que o mundo tem, né? Pelos cristãos, porque a Bíblia diz que se eu estou nele, e a Bíblia diz que tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Então, quer dizer, então ele vai dizer aqui: quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca, e com outros ramos é recolhido e lançado ao fogo e é queimado. Se permaneceis em mim, minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes, assim será para vós. Está aí, ó. O texto narra aqui, dizendo aqui, se eu permanecer nele verdadeiramente, o que eu pedir, ele dá. O que eu pedir, ele vai fazer. Se eu pedir em oração, falar com ele em oração, você pode ter certeza, você vai alcançar. Não sei o que está faltando na tua vida para preencher, para completar. Mas permanece nessa videira verdadeira. Permanece na palavra de Deus aqui para tu ver. E tudo que tu pedires, ele vai te colocar na tua mão. Mas para isso, para tu receber o que tu queres, ele vai fazer contigo como ele fez com Moisés. E não é, irmão? É, sim, é. Por que não é? Moisés saiu lá do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Moisés passou 40 anos cuidando das ovelhas do sogro, depois passou mais 40 anos com aquele povo lá no deserto. Louvado seja. Mas para ele tirar aquele povo lá do deserto, primeiramente ele passou 40 anos sendo arrancado dele o eu, sendo arrancado dele a incredulidade, sendo arrancado dele o pensamento, o passado, né? Moisés, ele pensava no passado. Moisés, ele pensava, quando a pessoa, olha, ali é um assassino, matou um egípcio, aquilo ele não saía da cabeça dele, né?
Então tudo isso saiu dele, ele foi limpado, todos os costumes, todas as condutas do Egito, mas para isso ele passou 40 anos lá no deserto. Foi para o deserto e foi ser limpo, foi se limpar, porque a voz de Deus, quando Deus se revelou a Moisés, naquela sarça ardente ali, aí ele disse que ele tinha os lábios muito pesados, mas ele disse assim: Moisés, eu sou o que sou, né? Não temas, né? Eu sou contigo, vai, porque eu ouvi o gemido do meu povo. Vai lá, porque eu serei contigo e tu serás a minha boca lá. Olha que privilégio. Mas para isso Moisés teve um encontro, um verdadeiro encontro. Não é porque quando ele nasceu no lar cristão, ele creu e sempre teve fé e acreditava em Deus e no agir de Deus, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele ouviu naquele grande dia ali, né? Quando ele: Moisés, para tu saber que é eu também, coloca a tua mão aqui no teu peito. Moisés colocou. Quando tirou, a mão estava leprosa. E quando Moisés colocou de volta e tirou, a mão estava limpa. Ele foi um sinal. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Pai também ali estava com ele. E ali Moisés entendeu. E quando Moisés entendeu e teve um contato, recebeu ali a presença, entendeu, escutou a voz de Deus, mudou totalmente os pensamentos de Moisés. O agir de Moisés mudou. Assim também é quando e Moisés ali ele começou a agir de uma tal forma, louvado seja Deus, que quando Moisés vinha saindo com aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, Moisés ele agiu. E quando você age, quando eu age, tem uma reação. Todo agir nosso tem uma reação do céu. Quando ele agiu em jogar lá aquele gajado, veio a reação do céu. Veio uma grande reação, o mar se abriu, o povo passou. Em vários textos bíblicos, homens de Deus, quando ele decidiu agir, Deus, ele teve uma reação tremenda. Tremenda em todos os profetas. Em todos os profetas. Em todos. Que estavam permanecendo na videira verdadeira. Para me terminar aqui, que eu já estou terminando aqui, para não cansar muito vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz assim: se permaneceres em mim, minhas palavras permanecerem em vós, e pedireis o que quiserem, e assim será, que eu acabei de falar agora, para vós. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Aí, quando eu começo a dar fruto, que frutos são esses? Que frutos são esses? Hein? Que frutos são esses que eu tenho que dar? Hein? Vamos aqui, ó. Que frutos são esses? Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Que frutos são esses? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aleluia, né? Louvado. Que frutos são esses? No livro de Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele fala ao coração de Paulo, a cidade da galáxia, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: para a liberdade Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos submeteis novamente ao jugo da escravidão. Aí, se eu permanecer firme na presença do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E não vou submeter novamente ao jugo da escravidão. Eu não vou mais submeter mais ao jugo da escravidão. Aí Gálatas 6, Gálatas 5, 22, ele fala do fruto, né? Que fruto é esse que eu vou glorificar o nosso Pai que está no céu? Que frutos são esses? Aí ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. Amor, irmão. Qual é o outro fruto que a gente tem que dar? Aleluia, alegria. Fruto de quê? De paz. Fruto de quê? Paciência. Fruto de quê? Benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, autodomínio. Contra todas estas coisas não existe lei. Pois os que pertencem a Cristo
crucificaram a carne com as paixões e os desejos. E se vivemos pelo Espírito, também sigamos em Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Meu Deus. Se eu estou na videira verdadeira, eu jamais vou ter inveja do meu irmão. Se eu estou na videira verdadeira, se eu tenho esses frutos, eu jamais vou ter inveja do ministério do meu irmão, das conquistas do meu irmão. Porque a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Né? Aqui no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, acho que é o capítulo 14, deixa eu ver aqui se eu não me engano, louvado seja Deus, no livro de Provérbios, capítulo 14, não sei se eu acho que é o versículo 30. Um coração saudável é a vida do corpo. Um coração saudável é a vida do corpo. Um coração saudável, ele dá vida a todo o corpo. Ele dá vida a todo o corpo. Ele dá vida, né? Uma vida santa, retida. Mas a parte B diz, mas aquele que mas a inveja, ela é a podridão para os ossos. Ela apodrece todo o seu corpo. Ela apodrece todo o seu ser. A inveja, irmão, eu costumo sempre dizer isso. É aquelas conquistas que o meu irmão conquistou que eu não conquistei. É aquilo que o meu irmão tem que eu não tenho e eu quero ter de todas as formas. E isso é diabólico. Isso é totalmente satânico. Você viu o que foi que aconteceu com Caim e Abel? Caim invejou Abel, chegou ao ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. Tem pessoas que assassinam nós, não fisicamente, mas quer nos assassinar espiritualmente, quer assassinar o nosso caráter, a nossa índole, por causa da inveja. É uma pessoa podre. A palavra podre, ela vem de fedor, ela vem de mau cheiro. Onde tem um mau cheiro, ninguém quer ficar. Onde tem um cheiro de carniça, de podridão, ninguém quer ficar. Quem fica lá, quem é urubu. Quem gosta de carniça é urubu. Quem gosta de carniça, quem gosta de se beneficiar do resto podre, né, é urubu. A ovelha não gosta de sujeira. A ovelha ela gosta de até o chão. Se não tiver limpo, ela não come. Se botar comida para a ovelha no lugar que está sujo, ela não come. Come de jeito maneira. Tá entendendo? Então, a inveja ela é a podridão de todos os ossos. Aí ele diz, o que oprime o pobre injura o seu Criador, e aquele que se compadece do indigente honram. Porque o malvado será derrubado por causa da sua malícia, e o justo, porém, mesmo na morte, conserva a confiança. Aí que coisa maravilhosa. Seja justo, seja verdadeiro, ande na videira verdadeira e dê bons frutos, porque você não vai ser lançado fora. Isso aqui é o próprio Senhor falando aqui, viu? Juízo, uma perícula, uma pequena parábola falando ao povo de Israel. Então essa é a palavra que eu tinha no meu coração, o desejo de falar com vocês hoje. São 10 horas e 54 minutos. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Vocês tenham uma ótima sexta-feira abençoada, iluminada na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam alcançar a graça, o poder e o domínio, né, e a misericórdia do nosso Deus na vida de vocês. Então aprenda. Viu? No começo aqui, vocês viram umas vozes aqui do meu lado aqui, era uma senhora aqui falando sobre árvore. Né? Eu do nada abri a Bíblia aqui, ela chegou, começou a falar aqui, ela nem sabia que eu ia meditar aqui, né? Depois chegou outra jovem aqui, então você vê, né? Quando ela disse que a raiz, aleluia, quando ela enraizou aqui, nos solos aqui, tinha os canos do esgoto, a raiz não enraizou lá, mas ela enraizou aonde? Na água potável. Né? Na água fluvial, Becasséria, Anaia, Súbia, Medecamanácia, Medecácio, Medecácia, Medência. Meu Deus, é muito forte.
E essa raiz, ela enraizou nesses canos e deu um laço, e abraçou aqui, se firmou, e a árvore cresceu. Ramanagassúbia, derraço, limine cantaramanagacia, ei, derraçúbia, devasséria, chuquidequiácio. Ei, irmão, nós somos umas pequenas raízes na mão de Deus. E a raiz que é raiz, ela vai atrás da palavra, que limpa, que purifica. A água na Bíblia, ela é a própria palavra. Ela é a própria palavra. E ela me contando aqui que as raízes aqui foi atrás de águas fluviais, águas limpas. E os canos onde passou esgoto, a raiz não foi. Eita, Jesus. Assim, irmão, é aquele que a Bíblia diz, né, que, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Jeremias diz que, fala, né, que toda aquela folha que está plantada junto ao ribeiro, as suas raízes, ela desce, né? Diz que até no dia da sua sequidão, as suas folhas ficam verdes. A aparência não muda, viu, irmão? O teu brilho, a tua presença, ai, teu comando, ele me é passai, dai-te o Kécia, manácias, é que a subianda em Cássia. Não muda. Não muda o teu temperamento. Até no dia da sequidão. Não sei qual é a sequidão que eu estou passando nessa manhã. Não sei se é uma sequidão espiritual. Não sei. Calabachai. Labassurimi calabas. Não sei. Não sei o que é que tu está passando no teu casamento. Não sei o que é que tu está passando no teu trabalho. Eu não sei o que é que tu está passando no teu dia a dia, ou tão dentro do teu ministério. Eu não sei. Mas se tu é enraizado nessa palavra, Jeremias diz que, estou falando de raiz, estou falando de planta, estou falando da videira. Ia até encerrar, mas Deus mandou esse mistério aqui para mim. Foi Ele que mandou, tenho certeza, porque está escrito e veio ao meu coração. Diz que até no dia da sequidão as plantas não secam. Ela continua aqui. Tu não muda. Ninguém vai roubar a tua paciência. Ninguém vai te angustiar. Ninguém vai roubar a tua paciência. Ninguém vai tirar tu da presença do Pai. Eu não sei qual é a sequidão que tu está passando. Se é uma batalha espiritual muito profunda, ou se é ansiedade, ou se é depressão, ou se é uma alma angustiada, mas permanece firme. E raiza na oração, no jejum, na consagração. Medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, ouve a palavra, ser corajoso e tenha bom ânimo. Tu vai continuar com o teu próprio semblante. Ninguém vai arrancar a tua alegria, ninguém vai arrancar a tua felicidade, ninguém vai arrancar a tua índole, a tua boa índole, o teu bom caráter. Ninguém vai roubar, porque tu está enraizado na videiras verdadeiras. Não é verdade? Assim, amados irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus.